Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos colocar de pé. A palavra do Senhor está em Êxodo 17. Livro de Êxodo, capítulo 17. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Não havia ali água para beber. Versículo de número 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei eu a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e todo o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos de todos os anciãos de Israel. Amém? Vamos dobrar a nossa cabeça, orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos diante do teu trono nesta noite, Senhor, esperando ouvir, ó Deus, a tua voz, esperando, Senhor, meu Deus, com que tu fale com nossas vidas. Nós precisamos disso, Senhor, meu Deus, para caminharmos, para termos, ó Deus, a bênção sobre nossas vidas. E nós oramos para que assim seja esta noite com nossas vidas, Senhor. Nós oramos para que tu derrames sobre nós a tua unção, a bênção do teu Espírito, Senhor, meu Deus, para que a tua palavra encontre cada coração esta noite e liberte, Senhor, meu Deus, e traga salvação, ó Deus. Nós pedimos assim, tua bênção sobre nossas vidas, ó Deus, pois oramos pedindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar? O Senhor, nesta passagem, ele conta uma passagem do povo de Israel. A palavra diz que um pouco antes eles estavam num lugar que eles chamaram de Mara, porque eles chegaram ali, não havia água, a água que havia era uma água amarga, e o povo não poderia beber. E o povo questionou a Moisés, começou a reclamar, porque morreríamos de sede, porque ali não havia água boa para beber. Toda a água ali era amarga. E Moisés joga um lenho de madeira na água, e a água é purificada, torna-se doce, e o povo pôde beber daquela água. Um pouco depois, eles saindo daquele lugar, eles vão para o deserto de Sim, eles saem dali e vão para Refidim. E chegam em Refidim, também não havia água. O povo tinha acabado de sair de um lugar onde havia água. Por certo, você está num lugar, você sabe, olha, um deserto, não vai ter água durante a jornada. Vamos carregar os nossos animais com bastante água para levar. Por certo, quando eles chegaram ali, eles não estavam ainda sentindo a falta da água, porque eles haviam saído daquele lugar. Por certo, ainda tinha bastante água com eles. Mas eles chegaram ali e começaram a questionar Moisés: tu nos trouxe para aqui, mas aqui não tem água. Tu nos trouxe aqui para morrer de sede? Mas ali talvez ainda havia água para eles. E eles começaram a questionar aquilo. Olha, mas aqui não há água, Moisés. Nós vamos morrer de sede. Será que eles estavam realmente com sede? A palavra às vezes nos mostra, várias vezes nos mostra que na nossa mente, acontece isso conosco no mundo, na nossa mente vem questionamentos que às vezes não tem nada a ver com o que a situação nos diz na hora. Temos a água para beber, mas ficamos pensando: olha, mas a minha água vai acabar, a minha água, e como é que eu vou fazer quando ela terminar?
Como é que vai fazer? Aqui não tem. Como é que eu vou fazer? Eu ainda tenho bastante água, mas eu estou preocupado com o que vem amanhã. Eu estou preocupado com aquilo que vai acontecer. Olha, Moisés, mas tu nos trouxe para cá para morrermos de sede. Aqui não há água. E foi tamanha o pensamento, a inquietação daquele povo, a opressão sobre aquele povo, que eles pensaram até mesmo em apedrejar a Moisés, a ponto de Moisés chegar para o Senhor: olha, Senhor, o que eu faço com esse povo? Eles certo me apedrejarão neste lugar. E o Senhor o que fala com Moisés? Moisés, passa diante desse povo, vai e leva contigo os anciãos. Talvez Moisés pudesse falar: olha, Senhor, esse povo quer me apedrejar, eles estão reclamando, estão raivosos, furiosos comigo porque eu trouxe eles para este lugar, e eu ainda vou passar no meio deles. Quantas vezes a gente para e pensa: olha, Senhor, as coisas estão tão complicadas na minha vida, eu preciso que tu me guarde, Senhor, eu preciso que tu me esconda dos meus problemas, me tira, Senhor, meu Deus, desse problema, para que eu não venha sofrer com ele. Com Moisés foi o contrário. Tu tem um problema? Passa por ele, passa no meio do povo, mostra a esse povo quem tu és e quem é o Deus que está sobre a tua vida. Quantas vezes o homem, o mundo, os problemas, os nossos adversários vêm sobre nós e nós queremos muitas das vezes nos esconder no Senhor e não enfrentamos aquilo que precisamos enfrentar. E o Senhor com Moisés fala: olha, vai diante desse povo, dá o exemplo, mostra para eles quem tu é, quem é o Deus que está contigo. Toma contigo os anciãos, pega alguns anciãos e leva contigo. Por que os anciãos? Porque eram jovens fortes, que tinham bastante força para caminhar ali junto a ele e proteger ele se o povo quisesse se revoltar. Porque os anciãos falam da experiência, daqueles que já tiveram experiências com o Senhor, daqueles que conhecem o poder de Deus. Leva esses contigo, já que tu vai dar exemplo. Pega aqueles que dão exemplo contigo e passa no meio deles, para que eles vejam a operação das maravilhas, aquilo que eu posso fazer. Vai até aquela rocha, e eis que eu estarei sobre a rocha. Eu estarei ali permanentemente sobre aquela rocha, para vos dar aquilo que vocês precisam. E quando chegares lá, feres a rocha, e ela jorrará água. E assim Moisés fez, passou em meio ao povo, mostrou: olha, não é porque o mundo me afronta que eu vou baixar a minha cabeça e me esconder. Não, eu vou continuar caminhando de cabeça erguida, porque sobre mim existe um Deus, e vou fazer aquilo que ele mandou fazer, ainda que o povo não entenda, ainda que eu não entenda como ferir uma rocha vai me trazer água, mas eu vou fazer isso. E ele vai até aquele lugar, e com o cajado que ele tem na mão, ele fere aquela rocha, e dali sai água. Todo o povo pode se dessedentar, pode guardar a sua água, pode estocar a água, para que amanhã não venha a faltar. Nós falamos que em Mara aconteceu isso, não havia água em Mara. E o povo caminhou, e não havia água naquele lugar, e o Senhor proveu mais uma vez. Durante toda a jornada das nossas vidas, nós caminhamos nesse deserto sem água. Em todo lugar falta água. Em todo lugar que vamos, falta água. Encontramos, às vezes, uma festa, às vezes um problema, às vezes uma família, não há água naqueles lugares onde vamos, na casa, às vezes, onde vamos, não há a palavra do Senhor, não há a bênção do Senhor. E, por vezes, nós pensamos: olha, como é que vai ser agora? Mas o Senhor, ele mostrou que aonde ele está, existe água. A água não é boa, mas ali uma madeira foi jogada dentro daquela água e purificou aquela água. A madeira fala do homem, mas não é do homem qualquer, fala do Senhor Jesus, que transforma toda a água ruim numa água boa. Todo lugar ruim, onde o Senhor Jesus é introduzido, onde ele é colocado, aquilo ali traz bênção para aquele lugar, para aquela família, para aquele problema, seja o que for, ali há uma solução.
A palavra do Senhor, a revelação do Senhor é o que traz vida, é o que transforma a vida amarga, que transforma os problemas amargos, as coisas ruins em coisas boas. Às vezes nós pensamos, olha, isso vai destruir a minha vida, e agora como eu vou fazer? Mas o Senhor, Ele se põe naquele lugar e transforma aquele problema para ti numa bênção. E porque você foi abençoado, às vezes aquele povo que está ao teu redor pode também tomar aquela água boa, pode também ser abençoado. Assim aconteceu com esse povo que foi até aquela rocha, que Moisés foi até aquela rocha, com todo aquele povo vendo, olha, aqui não há água, e ele vai, e o Senhor está sobre a rocha. A palavra diz, na tradução original, que de contínuo, ele não estaria ali só naquele momento, o Senhor está de contínuo sobre aquela rocha para dar água àquele povo. A palavra do Senhor diz que aquela rocha seguiu o povo de Israel durante todo o percurso em que ele estava no deserto. Porque aquela rocha quem é? Ela fala de quem? Aquela rocha fala do Senhor Jesus. A rocha que foi colocada como alicerce. A rocha que quando foi ferida na cruz do Calvário, jorrou água. A palavra jorrou a revelação para nossas vidas, porque até então o povo não tinha a revelação. Toda a água que vinha até então, até a morte e a ressurreição de Jesus, era uma água amarga. A lei fala disso. O homem não conseguia cumprir aquela lei, o homem não conseguia se salvar, nem através da revelação, porque a revelação somente os profetas tinham e eram em fragmentos. Não conseguiria salvação através da lei, porque não conseguia cumprir a lei, porque o próprio Jesus falou que se você errar num ponto da lei, você erra em todos. Toda aquela água, tudo aquilo que havia para o homem até então era amargo, mas o Senhor Jesus foi introduzido naquela água, e a partir daquele momento, a água se torna doce, a água jorra para descedentar o homem, e o homem hoje, ele tem, aonde ele for, se ele colocar o Senhor sobre a rocha e pedir ao Senhor, porque até então o Senhor falou com Moisés, vai lá e fere a rocha, vai lá e fere esta rocha e ela vai jorrar água. Assim foi na cruz do Calvário, o Senhor foi ferido e a água jorrou. Mas houve uma outra oportunidade onde Moisés foi até a rocha, o Senhor falou, agora tu vai lá na rocha e fala com ela, pede a ela água e ela vai te dar. Nós conhecemos a passagem onde Moisés vai lá e fere a rocha novamente. E por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Porque o Senhor Jesus, como a rocha fala do Senhor Jesus, o que nos fala essa passagem? O Senhor Jesus foi ferido na cruz do Calvário. A partir dali ele ressuscitou, se tornou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é mais para ele ser ferido, é para falarmos com ele, para nos achegarmos a ele e falarmos, Senhor, eu preciso de água, eu preciso, Senhor meu Deus, de alimento, eu preciso, Senhor meu Deus, de socorro, de amparo, de tua ajuda, e assim será com nossas vidas. Moisés não entendeu, como muitos no mundo não entendem, continuam até hoje ferindo a rocha, continuam querendo a bênção e ferindo a rocha, negando ao Senhor, maldizendo o nome do Senhor, rindo da palavra. Mas a palavra diz que era para nós chegarmos até o Senhor, até a rocha, pedirmos, e a água fluiria. Nós cantamos um louvor, o Senhor falou que durante esse louvor, só uma voz me basta, Ele estaria dando ajuda, socorro a vidas nessa noite. E só uma voz me basta. Quando chegamos ao Senhor e falamos, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Ele fala conosco, e só a voz do Senhor nos basta. Só uma palavra. Basta o Senhor falar sim para nós e seremos abençoados. Teremos aquilo que precisamos para caminhar. Durante todo o tempo em que o povo
caminhou no deserto, diz a palavra do Senhor, a rocha estava com eles. Hoje, aonde formos, nós levamos a rocha conosco. A rocha nos acompanha, porque o Senhor mesmo nos falou: eu estarei ali sobre a rocha por ti. Por cada vida que está aqui, o Senhor estaria sobre a rocha. Basta que venhamos a falar com ela. Basta que venhamos a pedir com que ela nos abençoe. E assim será. Hoje nós vamos orar com cada vida. Vamos falar com a rocha. Vamos pedir com que a rocha jorre para nós água. E por certo assim será. Porque a palavra do Senhor, de começo ao final, de Gênesis a Apocalipse, ela nos garante isso. Ela nos fala, olha, busca e achareis. Bata, se abrirá. Pede, receberás. Toda a palavra ela fala sobre isso. Não importa como é dito, mas ela fala. E hoje não vai ser diferente. Vamos pedir e vamos receber. Amém, meus irmãos? Nós vamos ainda louvar ao Senhor com mais um louvor. 2, 3, 1.